Olá, olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao episódio número 43 do Sounders Cast, o primeiro podcast em português sobre o Seattle Sounders, o maior e melhor time da MLS. Eu sou o PJ e no episódio de hoje vou trazer para vocês sobre o jogo que aconteceu nesse sábado entre o Dallas e o Seattle Sounders. Jogo esse válido pela primeira fase dos playoffs da MLS. Essa primeira fase que são a melhor de 3 jogos, então esse foi o segundo, o Seattle tinha ganhado o primeiro na segunda-feira por 2-0, esse segundo jogo 3-1 para o Dallas, e como é uma melhor de 3, então o terceiro jogo vai acontecer na casa dos Sounders, no Lumen Field, na próxima sexta-feira. Tá? Essa derrota por 3-1 acabou dando fim a uma sequência de 10 jogos do Seattle Sounders sem perder, né? Então, desses 10 jogos, 5 vitórias, 5 empates, e essa sequência que tinha se iniciado em agosto, então há quase 2 meses e meio, o Seattle não sabia o que era perder. Então, essa derrota que foi um pouco contestada, a gente vai falar um pouquinho das polêmicas que aconteceram nesse jogo, e um pouquinho também da atuação do time. Bom, 3-1, o primeiro gol saiu bem no início do jogo, 6 minutos do primeiro tempo, um cruzamento pela defesa, pela nossa lateral esquerda da nossa defesa, então em cima do Nuhu teve o cruzamento, e o Paul Arriola acabou fazendo o cabeceio já quase na pequena área, sem chances para o Stephen Fry. O segundo gol do Dallas saiu aos 18 minutos, um pênalti cometido pelo Nuhu, e aí o pênalti foi cometido aos 13 minutos, mas só foi, enfim, batido aos 18, e após a intervenção do VAR, o juiz inicialmente não tinha dado falta para o time de Dallas, e acabou que o VAR teve que intervir, e o pênalti foi dado. Jesus Ferreira dessa vez não desperdiçou, ele que tinha perdido 2 gols, cara a cara com o Stephen Fry no último jogo, e nesse ele deixou dele de pênalti. O Sounders acabou diminuindo no comecinho do segundo tempo, com 3 minutos, uma bola que foi recuada pelo próprio time do Dallas, o Jordan Morris acabou trombando com o zagueiro, tomou a bola e conseguiu empurrar para o fundo da rede, diminuindo bem no início, o que deu uma certa esperança para o time de Seattle. O Jordan Morris, que teve um gol anulado também logo depois, uma bela assistência do João Paulo, encontrou o Morris, mas ele estava impedido, o que também é um pouco questionável, porque a câmera do VAR, e eu vou falar um pouquinho mais disso na frente, não tinha o melhor ângulo, e na minha concepção foi muito ajustado. Bom, no final do jogo ainda teve tempo ainda do Brian, o atacante da Dallas, depois de uma bela entregada do nosso zagueiro Jackson Reagan, deu números finais à partida, já bem no finalzinho, 44 do segundo tempo, e aí o Dallas fechou o caixão com 3-1. Bom, o jogo, o Dallas começou apertando, como era de se esperar, foi para cima desde o início, conseguiu o primeiro gol com 6 minutos, não tirou o pé e manteve nos próximos minutos, até conseguiu o pênalti, e aí com 2-0, aí sim, 18 minutos, 2-0, eles tiraram um pouco o pé, e o Santos começou a controlar bastante o jogo, teve bastante posse de bola no primeiro tempo e depois do jogo como um todo, e criou algumas chances, né, como eu disse, teve o gol em impedimento do Jordan Morris, que seria o empate, teve algumas chances também, o Rui Dias, que entrou já na metade do segundo tempo, ele conseguiu também, dentro da pequena área, ele não teve a direção suficiente para colocar a bola no fundo do gol, mas uma bela jogada pela ponta esquerda entre o Lodeiro, o Vargas e o próprio Rui Dias. Essa bola caprichosamente não entrou, que poderia ter sido um empate também. Teve um outro lance em cima do Rui Dias também, que para mim foi pênalti, e aí eu vou na sequência falar da arbitragem como um tópico como um todo, mas o começo do Sounders foi desastroso, esses 2 gols no começo impactaram bastante
especialmente o primeiro tempo. O segundo tempo parece que o time estava um pouco mais com a cabeça no lugar e conseguiu jogar um pouco melhor. O brasileiro João Paulo, excelente partida. Como eu disse, fez assistência para o gol que foi anulado do Jordan Morris, mas preponderante em todas as partes do campo. Ele que teve até uma chance nos acréscimos do primeiro tempo, um chute de fora da área que acabou indo por cima do gol. Jogou muito bem. O Léo Chu que deixou um pouquinho a desejar nesses dois confrontos contra o Dallas. Ele não tem conseguido levar melhor em cima do lateral direito do Dallas, do Tomasi, e tenho as minhas dúvidas se o Schmetzer não está repensando a posição dele titular para o próximo jogo, né? São 2 jogos que o Léo Chu não conseguiu ter destaque, então ele foi substituído aos 59 minutos da partida, então creio eu que essa posição de titular do Léo Chu esteja um pouco comprometida mediante os últimos desempenhos e a ineficácia da nossa ponta esquerda em cima da defesa do Dallas. Então, temos o Lodeiro e o Rui Dias que estão no banco de reservas, estão loucos para entrar nesse time, então pode ser que o Brian Schmetzer faça alguma alteração para o próximo jogo. Ele que deu a entender que precisa assistir o filme, quando foi questionado se essa escalação era a melhor que ele tinha hoje, né, que seria o time ideal. Então ele preferiu não responder e deixou em aberto essa possibilidade. Bom, vamos falar sobre a arbitragem então. Para mim foi muito polêmica, foi muito ruim, na verdade, a começar pelo lance do Nuhu, onde ele fez pênalti. Inicialmente o juiz não tinha dado pênalti, o VAR precisou intervir, e realmente foi pênalti do Nuhu. Ele que 3 minutos antes de ter cometido o pênalti, ele tomou um cartão amarelo bobo também, fez uma falta, o juiz marcou a falta e ele deu um bico na bola para frente, e por isso acabou tomando o cartão amarelo. E aí 3 minutos cometeu o pênalti, para mim ele precisaria tomar um segundo amarelo e obviamente seria expulso. Isso prejudicaria muito o jogo do Sounders, que já estava atrás por 2-0, e com um homem a menos naquela altura da partida seria desastroso para o Sounders. O juiz acabou relevando, não aplicando o segundo amarelo. No segundo tempo, teve esse lance do gol do Morris, que foi anulado. Na verdade, o primeiro gol do Morris, a assistente ela levantou a bandeira porque ele realmente estava à frente dos zagueiros, só que o passe havia sido dado pelo próprio jogador do Dallas, então, ou seja, não havia impedimento nessa jogada. O juiz acabou batendo no peito e tomando para si a decisão e validou o gol. O gol do impedimento, onde supostamente ele estava adiantado, o lateral direito estava um pouco mais adiantado, então acho que a câmera do VAR da MLS é muito ruim, o ângulo dela não proporciona uma visão que realmente dá para concluir se estava impedido ou não, né? Mas essa qualidade do VAR, eu acho que deixa muito a desejar, especialmente para quem acompanha o futebol brasileiro, acompanha a Libertadores, o Brasileirão, onde a gente consegue ver a linha em 2D, ou seja, consegue calcular se o ombro estava à frente do pé, enfim, a gente não tem isso na MLS, o que é uma pena, e eu acho que esse seria um lance muito ajustado, né, nesse caso. Mas para mim a pior situação desse jogo foi um pênalti não dado em cima do Rui Dias, onde o Jesus Ferreira claramente puxa a camisa dele, e antes mesmo do goleiro ter interceptado o cruzamento que seria para o Rui Dias, isso para mim não justifica isso. Aquele lance, para quem não acompanhou ainda, não viu nas redes sociais, foi um lance clamoroso, não dava para não marcar esse pênalti. O VAR chamou o juiz e ele persistiu no erro em não marcar esse pênalti, né? Naquela altura, um pênalti poderia ter empatado a partida e aí a história poderia ter sido bem diferente. Bom, mas vamos falar de bola para frente. O Schmetzer preferiu não dar muita importância para esse lance, falou que o resultado da partida não foi influenciado pela arbitragem, o que eu discordo. Também os jogadores não entraram muito em detalhes nessa questão, mas para mim foi muito influenciado a arbitragem para os dois lados, que foi muito ruim.
Bom, o Jordan Morris completou a marca de 200 jogos pelo Seattle Sounders, então é uma marca expressiva. Ele que fez o seu 8º gol também de pós-temporada pelo Sounders, né, ou seja, só contando aqueles pelos playoffs, e empatou com o próprio Lodeiro, que tinha 8 gols, e só fica atrás do Rui Dias e do próprio Will Bruin, que nem está mais no clube, os dois com 9 gols em playoffs. Próximo jogo, então o terceiro jogo dessa melhor de 3, vai acontecer na sexta-feira aqui em Seattle, 7 da noite. Lembrando que o horário de verão aqui acabou nesse final de semana, então a diferença entre o horário de Seattle e o horário de Brasília agora são de 5 horas, então o jogo começa aqui por volta das 7 horas da noite, então isso já vai ser a madrugada, a meia-noite de sábado aí no Brasil. Tá? Lembrando que sempre tem aquele atraso ali de 9, 10 minutos para o início do jogo, então por volta de meia-noite, 9, deve ser efetivamente o pontapé inicial para esse jogo. Né? No final dessa semana a gente deve ter mais um vídeo aí no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê aquele like, dê aquela força para a gente. Acompanhe também a gente pelo Twitter, pelo Instagram. O nosso Everton Pacheco faz um maravilhoso trabalho colocando sempre as notícias do time. Então, se você quer acompanhar o que está acontecendo com o Seattle Sounders em português, acompanhe o perfil aí do Sounders Cast nas redes sociais. Valeu, pessoal. É isso aí. E vamos para cima do Dallas no próximo jogo. Abraço.